Atenção médico, esse vídeo é para você. Médico, saiba que as regras para a aposentadoria mudaram e eu estou aqui para ajudar você a conseguir o melhor benefício no menor tempo possível. Para esclarecer essas e outras dúvidas, eu preparei um webinar completo voltado para médico, para aposentadoria de médico. A data é 7 de abril, no mês que vem. Então, se você ficou interessado, se inscreve no link da bio, que vai ser um enorme prazer fazer essa jornada previdenciária para você conseguir o melhor benefício. Fica comigo no vídeo até o final, dá um like e compartilha com quem tem interesse. A aposentadoria do médico sempre foi atividade especial para fins previdenciários, que é a chamada insalubridade, no dia a dia a gente acaba chamando assim. O que acontece é que a reforma da Previdência 13/11/2019 mudou todo esse cenário. Antes a gente conseguia aposentar o médico com 25 anos de tempo de contribuição. Então bastava comprovar 25 anos de efetiva exposição a agente nocivo à saúde que o médico conseguia o benefício no melhor cenário. Com a reforma da Previdência, incluiu-se idade mínima e mudou a base de cálculo desse benefício previdenciário, o que dificultou muito o acesso à tão sonhada aposentadoria. Então, eu vou te explicar em detalhes o que mudou. Fica comigo até o final. Atualmente, os médicos podem se aposentar de 3 formas. A primeira é pelo direito adquirido. Os médicos que tinham 25 anos de tempo de contribuição especial até 13/11/2019, data da reforma da Previdência, têm direito adquirido e não são afetados pela mudança legislativa. Então, mesmo tendo passado tempo da reforma da Previdência, então já passou-se alguns anos da reforma da Previdência, aqueles que tinham 25 anos de tempo especial até a data da reforma têm direito adquirido e não são afetados pela mudança legislativa, podendo, portanto, pedir o benefício mesmo pós-reforma da Previdência no melhor cenário. Além disso, nós temos a regra de transição, 86 pontos. Você precisa somar sua idade e o tempo de contribuição para alcançar 86 pontos. Isso pode acelerar e muito a sua aposentadoria. Além disso, nós temos a regra definitiva da aposentadoria especial. A regra definitiva da aposentadoria especial exige 60 anos de idade mais 25 anos de atividade especial. Para muitos médicos, essa regra pode reduzir o valor do benefício. Agora vamos lá. Qual dessas regras é a mais vantajosa para o seu caso? Nessa situação, precisa de uma análise individualizada, mas no webinar que vai acontecer no dia 7 de abril, no Dia Mundial da Saúde, eu vou ter o enorme prazer de ter uma conversa pessoalmente, virtual, com você, para tirar todas as suas dúvidas e traçar esse caminho. Talvez você tenha direito adquirido e nem sabe, porque existem formas de antecipar a aposentadoria, como recolhimento em atraso, reconhecimento de tempo rural e entre outras alternativas. Então não se esquece, tá? O webinar tá incrível e foi feito para você. E a pergunta que fica, como não perder dinheiro para o INSS sendo médico? Você médico pode estar cometendo algumas irregularidades, pagando errado o INSS inclusive. Existem algumas situações mais corriqueiras que a gente observa no dia a dia da advocacia previdenciária que os médicos acabam caindo em erro. A primeira delas é contribuir mais do que o teto do INSS. Por exemplo, é comum o médico trabalhar em mais de um vínculo empregatício. Se ele trabalha em 2 vínculos e recebe, por exemplo, o teto nesses 2 vínculos, se ele não comunicar o empregador de um dos vínculos que ele já contribui com o teto nesse primeiro vínculo, ele vai ter uma contribuição em duplicidade. E já sabe, o INSS vai pegar aquele valor e não vai devolver e não vai usar na base de cálculo do benefício previdenciário. Por isso a importância de ficar ligado. Outra questão bem corriqueira que merece destaque é o médico autônomo. No dia a dia, a gente também observa que o autônomo tem dificuldade de provar a atividade especial. Lembra que no começo eu expliquei que o médico trabalha com condições especiais, aquela famosa insalubridade. Só que vem o meio de prova. Tem que ficar ligado como fazer a prova da atividade especial. E o autônomo tem certa dificuldade. Mas fica tranquilo, acompanhe o webinar que lá eu vou explicar como o autônomo consegue provar a atividade especial. E olha, na nossa experiência, o autônomo até se seguir os passos que eu vou dizer no webinar, acaba saindo na frente e tendo mais vantagem do que quem tem vínculo empregatício. Então não perde.
Agora eu vou dizer para você como é que fica o cálculo do benefício da sua aposentadoria, o cálculo da aposentadoria do médico. O cálculo da aposentadoria também mudou. Antes da reforma, a média era feita com os 80% maiores salários, o que resultava em um benefício muito melhor. Agora, o cálculo inclui todas as contribuições, até as mais baixas, e ainda sofre uma redução de 60% da média inicial. Bom, eu sei que é bastante coisa, mas no webinar eu vou dizer tudo em detalhes para vocês. Então eu vou explicar passo a passo como é feito a base de cálculo do benefício e existem artifícios para melhorar essa renda. Sou médico, fiz a residência médica. O tempo de residência médica conta ou não para a aposentadoria? E esse tempo, ele é especial? É tempo comum? Pois é, o médico, aquele que faz a residência médica, tem um tempo de contribuição muito interessante que sim, pode ser utilizado na aposentadoria. O tempo de residência, dependendo da idade do médico, é muitas vezes anterior a 28/4/95. Nessa data, a atividade especial ela era reconhecida por mero enquadramento. O que isso quer dizer? Aqui a gente não vai ficar falando de juridiquês, a gente vai direto ao ponto. Mero enquadramento, bastava comprovar que o médico trabalhava como médico, que aquele tempo era especial. Então, o tempo especial, quando a gente transforma ele em comum, nós aplicamos um fator multiplicador de 1,2 para a mulher e 1,4 para o homem, onde vai aumentar em 20% e em 40% o tempo trabalhado. Então, para aqueles médicos que faziam residência ou que tinham um tempo anterior a 28/4/95, vão ter, bastando comprovar, apresentar o certificado de residência médica, todo esse período vai ser computado para a aposentadoria, como já é de praxe, até para aquelas residências pós 28/4/95, e além disso, sem prova muito forte, apenas por enquadramento, o tempo vai ser reconhecido como especial. Se o período foi depois de 28/4/95, ou seja, no dia 29, a gente já vai ter que começar a trabalhar com o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, nome horrível, né? A gente chama de PPP. Então, assim, o PPP nada mais é do que um documento que vai demonstrar como é que era a rotina laboral, se o médico usava ou não o EPI, se o EPI era eficaz e se de fato há ou não a exposição ao agente nocivo, ao agente biológico, na maioria dos casos, para os médicos. Mas nada impede, às vezes, do médico trabalhar com uma radiação ionizante e tudo mais. Então, não é só agente biológico que justifica a aposentadoria especial do médico. Falando de PPP, temos que ficar ligados de como esse documento é preenchido. Existem minúcias e exigências que o INSS avalia ao estudar o PPP do médico. Então, esse PPP tem que estar redondinho para, sim, fazer a prova da atividade especial a partir do dia 29/4/95. Eu costumo brincar que eu acabo conhecendo até mais médico do que advogado, porque no dia a dia, como a gente advoga muito para médico, a gente acaba fazendo relacionamento e andando muito com o médico. Então, a dor do médico é uma dor que aqui na CMPPrev nós conhecemos bem. Sou médico e trabalhei algum período sem recolher. Como eu faço? Como eu faço para recolher em atraso? E esse tempo recolhido em atraso vai ser ou não especial? Ou seja, eu vou conseguir agregar no valor da minha aposentadoria, no tempo de contribuição? E a resposta é sim. É possível para aqueles médicos que trabalharam e não recolheram, recolher em atraso. A jurisprudência ela entende que uma prova por ano é suficiente para provar aquele ano de atividade laboral. Mas tem que ficar ligado. O INSS administrativo acaba criando um monte de exigência e um monte de critérios que eles querem que o médico siga quando vai pedir o benefício. Vocês observaram que existem diversos detalhes que o médico tem que ficar atento para conseguir o benefício de aposentadoria no melhor cenário. Daí surge a importância de todos os profissionais da área da saúde, e não só os médicos, terem um assessoramento especializado quando o assunto é a aposentadoria. A aposentadoria do médico ou do profissional da área da saúde, de uma maneira geral, ela, se for demandada corretamente, se for requerida, se for feita a prova correta, é um benefício que consegue melhorar muito a renda. Então, aí a importância de ter um assessoramento de perto. Por isso, procure um profissional de sua confiança. Ele é o mais capacitado para montar o seu planejamento previdenciário e conseguir o melhor benefício no menor tempo possível.
Outro assunto bem polêmico e que muitos médicos têm dúvida é se após a concessão da aposentadoria especial eu posso ou não continuar exercendo a profissão de médico. Esse assunto é bem interessante. Existem dois regimes principais, vamos assim dizer. Tem o regime do INSS, que é chamado regime geral, e o regime dos servidores públicos, que são os regimes próprios de previdência social. O médico ficou definido pelos ministros do STF que o médico, se aposenta pelo INSS, pelo regime geral, pela especial, ele não poderia mais exercer a profissão de médico. Então, assim, se o médico se aposentou no INSS e continuar vertendo contribuição pelo INSS, o INSS vai observar que há uma contribuição, porque sempre quando tem atividade remunerada o médico trabalha, vai ter que ter uma contribuição previdenciária. Se ele aposentou pela especial e caiu uma contribuição no histórico contributivo dele, vai acender um alerta para o INSS e o médico tem chance de ser notificado, porque esse tema do STF disse que não poderia permanecer na atividade. Só que isso também tem discussões pela questão da modulação dos efeitos dessa decisão. Um exemplo prático onde não se aplica a impossibilidade de permanecer em atividade após a concessão da aposentadoria especial é quando, por exemplo, a aposentadoria especial foi dada no regime próprio de previdência, que é o regime do servidor público, como eu expliquei anteriormente, e ele vai trabalhar no INSS, no regime geral, vai atender em consultório. O tema do STF, que fala da impossibilidade de permanecer em atividade, só fala exclusivamente do INSS. Em momento algum, no decorrer do processo, levantou-se menção ao servidor público. Portanto, o médico que se aposenta pela especial no serviço público pode continuar trabalhando, que não vai ter problema algum. E aquele que se aposenta pela especial no INSS tem ainda discussões que dá para argumentar caso venha a ser notificado pelo INSS de que está trabalhando após a concessão da aposentadoria. Isso é bem interessante, mas essa dica, essa informação do que fazer se for notificado ou o que fazer se venha a ser notificado, vou tratar no webinar. Então, acompanhe o webinar e faz a inscrição. Aqui no escritório, eu observo que muitos médicos têm dúvidas se podem ou não acumular o benefício de aposentadoria. Tenho que deixar claro que vocês são uma exceção da Constituição e conseguem ter até 3 benefícios de aposentadoria. Isso não mudou com a reforma da Previdência. Só tem que ficar ligado com alguns detalhes. Quer saber tudo? Acompanhe o webinar. Agora que você já sabe um pouco quais são as regras para a concessão da aposentadoria do médico e quais são as especificidades que o médico tem que ficar atento, não deixe de se inscrever no webinar, que ali eu vou passar o conteúdo integral para vocês e vou tirar todas as suas dúvidas com um atendimento individualizado no final da palestra. Então, se você ficou interessado, pega o QR Code que está aparecendo aqui na tela e já se inscreve. Aproveita também, se inscreve no nosso canal do Telegram, curte e comenta nesse vídeo, que vai ser um enorme prazer tirar todas as suas dúvidas. E já se surgir uma dúvida recorrente, eu já apresento ela no webinar, tá bom? Até a próxima, não esqueça, pensou aposentadoria, pensou CMP Prévio. Um abraço!